Olha, são 7 horas e 14 minutos, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Faltam 8 dias para a eleição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. A briga pela presidência está esquentando, não é isso? Vamos então falar com a Adriane Diniz e com a Micaele Cevalho sobre esse assunto. Elas também estão ao vivo na 93.1 e agora conversam com a gente no Manhã no Ar. Olá, meninas, tudo bem? Tudo bem, Dani. Corrida, aí faltam apenas 8 dias, né? Tem vários nomes. A gente já sabe que tem uns ali que estão mais, digamos assim, mais próximos desse desejo de presidir a casa. Outros é mais uma questão ideológica, política, de representatividade. O fato é que está quente por lá a história. Tem vários candidatos da base aliada, candidatos de oposição e candidatos de mesmo partido que acabam se dividindo nesse período de eleição. Afinal de contas, faltam 8 dias para decidir quem vai ser o próximo presidente da Assembleia Legislativa pelos próximos 2 anos. Essa eleição acontece esse ano, para que em janeiro, quando começam as sessões plenárias lá na Assembleia Legislativa, já se tenha um novo presidente com a nova formação da mesa diretora. Entre os candidatos da situação estão aí o Davi Almeida, que é líder do PSD, líder do governo na Assembleia. Tem o Belarmino Lins, do PROS, que é um candidato que está sendo bastante cotado. O Belarmino já foi presidente por diversas vezes lá na Assembleia Legislativa. Além dele, tem o Sidney Leite, que também é do PROS, e ele retornou à Assembleia no mês passado. Ele tinha assumido uma secretaria, mas retornou ao cargo de deputado. Além deles, tem outro do PMDB, Vicente Lopes, também do PMDB, Alessandra Campelo, ainda o Bosco Saraiva, que é um tucano, e o Luiz Castro do Rede, Sinésio Campos e José Ricardo, que são do PT e também já se lançaram candidatos. Essa quantidade de candidatos, Daniela, deve se enxugar agora nessa semana. Alguns já uma articulação grande, até juntando oposição em situação para que se componham as chapas. Afinal de contas, você não elege apenas o presidente, você elege a mesa diretora junto com ele. Só que não pode voltar ao cargo de vice-presidente é o Belarmino Lins, que hoje é o atual vice-presidente da casa, então não pode ocupar o mesmo cargo no próximo ano. Além de escolher mesa diretora, é também necessário escolher o corregedor, que aí é uma candidatura à parte. Mas, por enquanto, as candidaturas estão mais quentes nessa questão da presidência da Assembleia, que quem for o presidente vai administrar o orçamento, tem a possibilidade de substituir o governador em suas ausências, então o presidente pode se tornar governador interino, dependendo do período em que o governador se ausentar. Governador este que disse que não vai interferir, José Melo disse que não vai se manifestar nesse pleito, que não tem um candidato preferido, assim como também todos os outros candidatos dizem que não vai haver influência do senador Eduardo Braga, do PMDB, apesar de terem 2 candidatos ali, e também do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Mas apesar de todo mundo desmentir esses possíveis apoios, há quem diga que o Davi Almeida é o candidato do governador José Melo. Os próprios candidatos da base aliada, como o Belão e também o Sidney Leite, que é do PROS, dizem que ele é o candidato, que já está declarado esse apoio, apesar do próprio governador e do Davi Almeida desmentirem essa informação. O fato é que a gente sabe que esse peso político do governador, do prefeito, de senadores com influência, causa um bastante impacto, principalmente para as próximas eleições e para como a Assembleia vai lidar com os projetos que vêm do Executivo. Caso um presidente seja da oposição, isso deve gerar certa dificuldade para priorizar os projetos que vêm do governador no próximo ano. Então, existe toda uma articulação em torno disso e a gente só deve saber o resultado já no dia 8, Daniela. No dia 8, o resultado, a posse já é ano que vem, depois do recesso parlamentar. Agora, você estava falando aí por último, Adriane, caso alguém da oposição venha ocupar, mas é muito difícil, né? Eu acho que a oposição, aparentemente, pelo que a gente ouve de bastidores, conversa com um outro, está ali mais representando, tem que fazer isso mesmo, mas é muito difícil na atual composição ali da Assembleia que alguém de oposição venha ocupar esse cargo, né? Quem teria mais chances que agora se coloca na oposição é o PMDB. E aí no PMDB a gente tem candidatos como Vicente Lopes e também a Alessandra Campelo, que aí já teria uma maior articulação, mais representatividade na Assembleia e, na verdade, não chega a ser uma oposição de fato, né? É uma oposição muito próxima à base,
Então, seriam os partidos, aí os representantes dos partidos que teriam mais chance. No caso do Zé Ricardo, a gente sabe que é uma candidatura mais ideológica, que ele não tem articulação política ali dentro para conseguir uma eleição. O próprio Sinésio, tem o Luiz Castro, do Rede também, que é o único parlamentar do partido, que são candidaturas mais ideológicas do que expressivas em relação à articulação. Tem ainda o Tucano Bosco Saraiva, que é do mesmo partido do prefeito Arthur Vigílio Neto, mas da oposição, as chapas que chamam mais atenção até então são as PMDBistas, né, da Alessandra Campelo e também do Vicente Lopes. Vamos mudar de assunto agora. Começa hoje a instrução processual da Operação Cauchi, né, onde o prefeito cassado de Iranduba é acusado aí de ser líder de um esquema de desvio de verbas no município, o Schneik Medeiros, não é isso? É isso mesmo, Dani. Olha, é um processo que já tem aí 44 mil páginas. Aí você imagina o tamanho, a proporção, né, dessa investigação. São 13 acusados, 6 continuam presos. O juiz responsável pelo caso já recomendou aí, há meses atrás, mais ou menos no meio do ano, em julho, o desmembramento desse processo para poder facilitar a análise das provas. Então, aí são 3 núcleos: o político, o administrativo e o empresarial. Hoje, 13 de dezembro, serão ouvidas as testemunhas de acusação dos 3 núcleos. No dia 14, amanhã, serão ouvidas as testemunhas de defesa. E os presos serão aí interrogados até o dia 15 deste mês. A gente relembra aí esse caso, né, que envolve aí esse prefeito e também todo um esquema de irregularidades e em licitações e principalmente, né, que deixa a população estarrecida, desvio de verba pública, né, Adriana? Um desvio muito considerável, 56 milhões é a estimativa do Ministério Público que fez essa investigação no município de Iranduba. Esse dinheiro era desviado para manter luxo de várias pessoas que participavam desse esquema de corrupção, como o próprio prefeito afastado, Schneik Medeiros, entre outros secretários. Então, por isso que houve esse desmembramento, que tem empresário, tem pessoas que trabalhavam no setor administrativo da cidade e também os políticos, né? A gente teve um problema na sucessão, porque várias pessoas eram envolvidas. A prefeita que assumiu convocava secretários, depois o Ministério Público vinha e apontava esses secretários como suspeitos. Isso é um momento muito delicado e que a gente sente os reflexos na qualidade de vida das pessoas que moram em Iranduba, que fica a 26 quilômetros daqui de Manaus, até hoje. Então, esse processo foi um dos primeiros aqui, foi a primeira vez que a gente viu um prefeito eleito sendo preso e que sirva de exemplo, né? O Ministério Público está com vários outros processos em andamento. Esse tipo de situação de flagrantes, de revelações deve continuar acontecendo e, caso essas 13 pessoas acusadas sejam de fato punidas, serve de exemplo para tentar pelo menos moralizar essa situação que é muito escandalosa. Escandalosa, e o Ministério Público, como você mesmo disse, a gente vai agora enfatizar, né, ressaltar, foi extremamente ágil, né, entre a denúncia ser feita e que isso chamou bastante atenção, o caso daquele garoto, vocês lembram dele, que ele cantava, ser o prefeito de Iranduba e tudo, o Estevão, exatamente, aquilo chamou bastante atenção, não foi aquilo que desencadeou a operação, inclusive o procurador-chefe já esteve aqui explicando, mas chamou a atenção para o município, houve denúncias, né, e eles em 6 meses conseguiram, ou menos de 6 meses, conseguiram chegar aos fatos e prender o prefeito, realmente que sirva de exemplo. E naquela ocasião, ele chegou a falar aqui mesmo no Manhã no Ar que tinha uma série de outras prefeituras também sendo investigadas, né? Então, esse é um caso bem emblemático, que sirva como exemplo para as pessoas não fazerem esse tipo de coisa, sobretudo em municípios do estado do Amazonas, que já são tão pobres, a gente sabe, precisa realmente de fundos de amparo aí do governo federal, já tem ali uma grande folha de pagamento da prefeitura, que é muitas vezes cabide de emprego, porque falta realmente renda no município e acaba tomando essa atitude, muitas vezes eleitoreira. Então, assim, já é um quadro bastante difícil que se encontra no interior do estado. Quando ainda vem algum tipo de verba, ela é desviada, quer dizer, a população sofre realmente as consequências de maneira bem mais grave que em municípios que têm mais infraestrutura, onde ocorre esse tipo de corrupção aí país afora, infelizmente. A gente continua acompanhando, né, porque é um assunto aí de interesse da sociedade de todos nós. Adriane, Micaele, muito obrigada. A gente volta daqui a pouco com vocês. Até mais. Até logo. Até mais. Agora são 7h23, a gente vai te mostrar o que já foi notícia até agora aqui no Manhã no Ar.
Assaltante mantém delegado da Polícia Civil e família dele sob cárcere privado durante 24 horas. Cleiton Lima foi preso por policiais da Força Tática depois de denúncia anônima. Com ele foram encontrados uma espingarda e uma pistola. Polícia começa a ouvir ocupantes de barco de onde fisioterapeuta sumiu e foi encontrada morta horas depois do Rio Negro. Carmen Silva acompanhava um show na praia privada de um hotel. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que a fisioterapeuta não tinha água nos pulmões e, portanto, não morreu afogada. Detran anuncia carteira de habilitação gratuita para pessoas com deficiência no Amazonas. A medida atenderá, nesse primeiro momento, 6 pessoas. Além do benefício da gratuidade da carteira, as concessionárias também vão oferecer descontos, veículos com adaptações feitas na fábrica e despachantes para assegurar todas as isenções permitidas por lei a pessoas com deficiência. TV UFAM desenvolve aplicativo para aproximar as pessoas das atividades produzidas na Universidade Federal do Amazonas. A programação traz toda a produção educativa, cultural e até conteúdos extra, feitos pelos acadêmicos. O aplicativo é gratuito e está disponível, por enquanto, para o sistema Android. Olha, a Agência de Desenvolvimento Sustentável iniciou o processo de credenciamento para que produtores rurais se tornem fornecedores do programa de regionalização da merenda escolar. É uma ótima notícia para quem produz aí no interior. O período segue até 31 de janeiro de 2017 e sobre esse assunto eu volto a falar com a Thea Morel. Olá, Thea, de que maneira esses produtores podem participar aí dessa seleção? A gente sabe que escoamento de produção, né, e ter o comprador para aquilo que é investido, é feito às vezes empréstimo de fundos rurais para conseguir produzir, tem todas as adversidades naturais que a gente sabe da nossa região, secas muito intensas, cheias muito intensas e inesperadas muitas vezes. A gente sabe o quanto é dura a vida do trabalhador rural, já sabendo que vai produzir e sabendo que tem um comprador certo, nossa, melhora muito a vida deles. Como é que vai ser feita essa seleção, Thea? Certamente, Dani, isso faz a diferença para muitos produtores rurais aqui do Amazonas, porque eles já sabem exatamente quem vai adquirir aquilo que eles produziram, né? Para fazer parte dessa seleção, Dani, o primeiro passo é justamente adquirir o edital que está disponível na Agência de Desenvolvimento Sustentável, que fica na Avenida Getúlio Vargas, número 1127. Esse produtor rural ou essa cooperativa deve ir até a ADS, né, adquirir o edital, isso no horário de 8 ao meio-dia e à tarde de 2 até as 4h30 da tarde, para poder conseguir esse edital. A partir do momento que você tem o edital nas mãos, você sabe exatamente quais são as regras dessa seleção, você pode fazer o credenciamento. Existem 2 tipos de credenciamentos diferentes. O credenciamento para pessoas jurídicas, que inclui aí as cooperativas, as associações, aqueles grupos de produtores rurais que realmente se reúnem para poder fornecer esses produtos para a merenda escolar regional. E tem também o credenciamento para pessoas físicas, que é aquele produtor que não faz parte de nenhuma cooperativa, não faz parte de nenhum grupo, mas mesmo assim também quer ser beneficiado com essa venda certa, né, para as escolas públicas do estado do Amazonas. Essas 2 modalidades você tem que escolher na hora desse credenciamento, e uma outra exigência também que precisa, Dani, é que a Secretaria de Fazenda emite ali a carteira do produtor. Então, os produtores que estiverem interessados em participar dessa seleção, eles têm aí que ter essa carteira do produtor que foi emitida pela Cefaz. Uma diferença que acontece nessa seleção de 2017 é em relação às agroindústrias, que já são assim, que já produzem ali aqueles produtos manufaturados, como por exemplo o leite que já vem embalado, o queijo também que já vem processado. Essas agroindústrias, elas vão ter que apresentar também um contrato firmado em cartório, um contrato com firma reconhecida em cartório, com cada produtor nesse momento do credenciamento, ou seja, ela tem que comprovar que ela realmente está adquirindo o produto base, a matriz dos produtores rurais aqui do Amazonas para poder participar da seleção para a merenda regional escolar. A gente tem aí algumas metas da ADS, né? Até agora eles têm, por exemplo, o recebimento de 36 itens dentro dessa merenda regional escolar, mas para 2017 isso deve ser ampliado para 45 itens. E uma outra meta também, Dani, é tentar ampliar ao máximo o número de produtores rurais que fornecem essa merenda para as escolas públicas aqui do estado do Amazonas. Hoje nós temos 15 mil produtores rurais e eles querem chegar até a 30 mil produtores rurais. Como você mesmo disse, é
é uma renda certa para esses produtores. Eles sabem exatamente quando e onde eles podem produzir, para onde eles devem levar, né? Eles já têm ali um destino certo para aquela mercadoria, para aquele produto regional que eles passaram aí o ano inteiro cultivando, o ano inteiro tomando conta, né, para poder levar até o produtor final. Sem contar que também ganham as escolas, ganham os alunos, que têm aí uma merenda muito mais fresca, uma merenda de maior qualidade, né, uma merenda muito mais de acordo com o nosso cardápio regional do que seria se eles tivessem aí que consumir algum tipo de produto industrializado. Então todo mundo acaba sendo beneficiado com isso. Como você mesmo disse, vai até o fim de janeiro, dá tempo para todo mundo se reunir, pega o edital, estuda direitinho, vê o que precisa, se reúne, pega a documentação e participa dessa seleção, porque a intenção realmente é que essa merenda tenha mais qualidade e que esse produtor tenha ali um comprador certo para o seu produto, para aquilo que ele faz de melhor aqui no nosso estado. Todo mundo sai ganhando, é só ver o edital até 31 de janeiro e se inscrever. Obrigada, até mais. Olha, agora são 7h30 em ponto. Depois do intervalo tem Peladão a bordo e a história de um deficiente físico, uma pessoa que tem deficiência física e mesmo assim se tornou um campeão de natação. Mais uma história de superação para você. A gente volta em instantes.